Bom dia, sétimo ano de Geografia, vamos para a semana 7, tá bom? Nós vamos falar sobre os biomas, tá? Sobre os biomas do Brasil. Então, o que é um bioma? É uma área, uma grande área, onde você tem as mesmas características ou características parecidas de floresta, vegetação, clima, ou seja, as mesmas condições geográficas em geral, tá bom? Então vamos começar aqui pelo bioma amazônico. O bioma amazônico é a grande floresta, o grande ouro do planeta, é o bioma com maior biodiversidade do planeta. Algumas empresas elas já utilizam o bioma amazônico para a produção de remédios e perfumes em geral, né? Como a Natura que é um grande exemplo disso. Firmando parcerias onde a empresa consegue explorar os recursos e não destruir o bioma amazônico. O bioma amazônico ele se renova por si só. Ele tem vegetações de todos os tipos. Tem a mata de Igapó, que é próximo à vegetação úmida ali, é próximo aos rios. Tem as florestas de largo alcance, com copas com mais de 10 metros, ou seja, tem uma biodiversidade ali. E dentro dessa biodiversidade, ela se renova, porque as próprias flores, os frutos que caem, ou os animais que morrem da floresta amazônica, nutrem o solo para continuar esse ciclo, né? E o rio Amazonas, que a gente já tratou, ele é um rio que ele leva com ele massas de ar, né? Um rio flutuante, porque a água que evapora do rio Amazonas mantém esse ciclo. Então você tem adubo contínuo. O que é adubo? Para fortalecer, né, as árvores, que são os materiais em decomposição, e você tem água em larga escala, porque você tem esse ciclo hidrológico. Então a floresta amazônica, o bioma amazônico é o bioma mais diversificado do planeta. Por que diversificado do planeta? Porque ele fica na linha do Equador, né? E não há outro local que tenha as mesmas condições climáticas, porque todos os países na mesma linha, ou é oceano, os oceanos, ou é o deserto do Saara, ou é a Caatinga brasileira. Tem um pedacinho da Austrália. Mas as condições do rio Amazonas, mais as condições climáticas, gera essa biodiversidade, essa riqueza, que não é só do Brasil, tá? O bioma amazônico tem a parte brasileira, mas tem os países vizinhos aqui também, tá? No centro do Brasil nós temos o bioma do Cerrado, que são vegetações de menor alcance, né? São vegetações rasteiras e intermediárias, né? Uma temperatura quente, então, mas é muito quente, a umidade não chega, nem sempre chega, como nós já estudamos as massas de ar, nem sempre as massas de ar chegam ao centro do planeta, do Brasil. E por isso nós vamos ter vegetações de menor porte, né? De médio porte, de pequeno e médio porte. Nós temos a vegetação do Pantanal, né? Vegetação do Pantanal aqui na região de Rondônia e Mato Grosso, um Pantanal sul-mato-grossense, que também tem uma grande biodiversidade, porque passa por vários rios, tem vários rios que passam ali pelo Pantanal sul-mato-grossense, né? Então é uma região alagada, irrigada e tem grande biodiversidade junto com a floresta amazônica também, né? Tem importância, né, em relação ao bioma junto com a floresta amazônica, tá? Nós temos a Caatinga no Nordeste brasileiro, como nós já estudamos, o processo de desertificação no Nordeste, né? Então nós temos aí uma vegetação xerófila, tá? Que tem raízes largas, que sobrevive sem a água. É o processo que nós já estudamos de desertificação do Nordeste, tá? Então a Caatinga, que é um bioma tipicamente nordestino. Nós temos também o bioma da Mata Atlântica, que é o mais debilitado, é o que já foi mais explorado no Brasil. Por quê? Onde estão as principais cidades do Brasil? No litoral, né? E é justamente no litoral que se encontra este bioma amazônico. Nós temos no sul do Brasil um bioma específico, que é o bioma do Pampa, tá?
que nós temos o bioma Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por causa da temperatura muito baixa. Então nós temos pinheiros, árvores de grande porte, porém grande porte sem grande diversidade, não é? Na Amazônia você tem de grande, médio, pequeno. No Cerrado você tem de médio. Caatinga, poucas árvores ali que sobrevivem à falta d'água. Mata Atlântica, você tem uma pequena diversidade ali, mas são de médio porte. Já no Pampa você tem principalmente os pinheiros, né, os pinheiros e árvores que sobrevivem ao frio. Tá? Então o bioma é uma região biologicamente similar, não igual, mas similar em suas características. Tá? Aula 7. Então, aquele mapinha, para ver essa aula, observem o mapa de biomas, que aí vai ficar muito mais fácil de você achar os biomas na apostila, tá bom? Tchau!